Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Temos vindo a ver como Deus agiu na nação de Israel e também nas nações que dominavam aquela época. E vemos como Deus tocou o coração do grande imperador Ciro para realmente levar a nação de Israel até Jerusalém. Vimos também ainda que o povo de Israel se mobilizou para que o povo de Israel realmente começasse a construir o templo em Jerusalém. Havia uma grande necessidade de bens materiais e o próprio imperador Ciro devolveu tudo aquilo que era pertença da nação de Israel, mostrando assim e dando assim o exemplo para que os israelitas seguissem esse mesmo exemplo e pudessem devolver aos habitantes que regressavam a Jerusalém as condições para eles restaurarem o culto a Deus. Vemos agora que estamos no capítulo 3 e eu gostaria de começar lendo aqui estes primeiros versos deste capítulo 3. No último capítulo 2 verificamos a importância que o povo dava ao facto de ser ou não realmente povo de Deus. E falámos acerca disso também. A importância de você realmente saber qual é a sua identidade. Se você é ou não filho de Deus ou simplesmente é uma criatura de Deus. A importância disso é que fará toda a diferença entre a nossa eternidade com Deus ou longe dele. Eu sei que no nosso contexto português, a maior parte das pessoas diz, não, mas eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E nós citamos um texto das Escrituras no capítulo 1 do Evangelho de São João que mostra exatamente que não é bem assim. Que mostra que só aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus deu-lhes então o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Mas então chegamos aqui ao capítulo 3 do livro de Esdras. E eu pedi a sua atenção, pois vamos realmente começar a estudar estes textos da Palavra de Deus e certamente mais algumas lições nós vamos tirar para os nossos dias. Diz assim a Palavra de Deus: durante o mês de setembro, todos os que tinham regressado a Judá vieram até Jerusalém desde as terras de onde estavam a morar. Então, no primeiro capítulo, nós vimos que houve um decreto do rei Ciro para o povo de Israel regressar a Jerusalém. No segundo capítulo, nós vimos que foi feita uma listagem das pessoas que deveriam regressar a Jerusalém. No terceiro capítulo, nós temos aqui o povo já nas cidades, a começar a se instalar nas cidades que faziam parte da nação de Israel e, em particular, na cidade de Jerusalém. E como é óbvio, creio eu, que entre o capítulo 1 e o capítulo 3 fica claro que houve vários meses de intervalo. Tanto que aqui relata que é o mês de setembro já. Então temos que ter isto em consideração. Este livro, para nós são simples versos das Escrituras, versículos das Escrituras, mas estes versos das Escrituras por vezes são intervalados por vários meses de ocorrências, de situações que aconteceram entre a declaração do rei Ciro e a chegada do povo de Israel à cidade de Jerusalém. Mas continuemos a olhar para os textos bíblicos. E o verso 2 diz: Jesua, filho de Josadaque, com os seus companheiros sacerdotes, mais Zorobabel, filho de Saltiel, com o seu clã, reconstruíram o altar de Deus de Israel. Ofereceram holocaustos sobre ele, tal como está escrito nas instruções de Moisés, o homem de Deus. Agora, a primeira coisa que o povo faz quando chega à cidade de Jerusalém é começar a preocupar-se com as coisas espirituais. E realmente começam pelo sítio certo, pois elas são as mais importantes. Elas são as que criam os alicerces para a sociedade se poder erguer. Então o povo, ao voltar para a Terra Santa, para a cidade de Jerusalém, o povo começa por restaurar o altar de Deus. Começa por restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Eu creio que aqui nós temos um princípio muito importante para a nossa vida, para a nossa sociedade.
Eu sei que por vezes há pessoas que têm a vida num caos, têm a vida destroçada, situações terríveis que estão a viver. Talvez os seus atos do passado levaram a situações quase num beco sem saída. Eu quero dizer, pelo texto da Palavra de Deus, que você tem de começar por algo. E o começar tem de ser pela adoração a Deus. Você tem de pôr a sua vida em ordem com Deus. Não pode inverter os princípios, não pode tentar dar retoques cosméticos nas suas ações sem primeiro ter Deus na sua vida. Muitas vezes o homem procura alterar os seus comportamentos, alterar a sua maneira de ser, sem primeiro restaurar a sua relação com Deus. Você, para alterar seja o que for na sua vida, necessita realmente restabelecer a comunhão com Deus, restaurar o altar ao Deus vivo e verdadeiro. Algumas vezes tenho tido o privilégio de almoçar com alguns deputados, amigos e pessoas conhecidas que realmente têm autoridade em algumas nações no mundo. E tenho tido o privilégio de poder dizer a algumas dessas pessoas, e um dos países é um país que tem estado em conflito armado, e eu tenho dito que eu creio sinceramente que a solução para os conflitos armados nas nações são a pessoa de Jesus Cristo, são restaurar a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Não há medidas políticas, não há acordos de paz, não há nada que possa se manter firmado no coração dos homens se Deus não transformar efetivamente o coração do homem. E o povo de Israel teve a oportunidade e fez muito bem começar por aquilo que é vital, começar por aquilo que é fundamental. E aquilo que é fundamental é restaurar o altar da comunhão com Deus. Você tem a sua vida um caos, você tem a sua vida desorganizada, talvez a sua vida familiar está a desmoronar. Eu quero dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é restabeleça a sua comunhão com Deus. Renove os seus votos a Deus. Entregue o seu coração agora mesmo a Deus. Faça como o povo de Israel, que reconstruiu o altar de adoração a Deus. E eles começaram pelo sítio certo. Começaram a fazer aquilo que era correto. Depois de adorar a Deus, comece então a aplicar as verdades que Deus lhe falou na sua vida. Comece a viver aquilo que Deus tem dito. E é interessante notarmos que aqui o povo de Israel fizeram tudo de acordo com as instruções, com aquilo que estava escrito nas instruções de Moisés. Então, primeiro, eles restauraram o altar a Deus. Restabeleceram a comunhão com Deus. A seguir, eles realmente fizeram tudo de acordo com a palavra de Deus. Então é o segundo aspecto para a sua vida. Faça tudo de acordo com a vontade de Deus. Viva os princípios de Deus para si. Se é necessário amar o seu inimigo, ame o seu inimigo. Se é necessário falar a verdade, fala a verdade. Se é necessário devolver dinheiro que você roubou, devolva o dinheiro que roubou. Se é necessário pedir perdão a alguém, peça perdão a alguém. Viva os princípios escritos na palavra de Deus. E foi exatamente o que os israelitas fizeram. Primeiro, restabeleceram a comunhão com Deus. Em segundo lugar, passaram a obedecer à palavra de Deus. E é interessante verificar também aqui que eles obedeceram àquilo que era dito por Moisés, e Moisés era tratado como o homem de Deus. Este é um nome, uma designação extremamente bonita. É um título que realmente só pode ser atribuído a homens que são realmente de Deus, que procuram viver dentro dos princípios de Deus. E é bonito quando os cristãos podem se declarar também assim, ou alguém declarar acerca deles que eles são homens de Deus, são mulheres de Deus, são pessoas que seguem a vontade de Deus. Onde quer que o cristão está, ele deveria de levantar um altar a Deus, ele deveria ser conhecido por alguém que vive os princípios da Bíblia, ele deveria ser alguém que é reconhecido por ser um homem e uma mulher de Deus. E depois continuamos neste verso 13 aqui, diz assim o texto: o altar foi reconstruído sobre o seu próprio alicerce e foi usado para os sacrifícios da manhã e da tarde, oferecendo-se nele holocaustos ao Senhor, apesar do receio com que estavam dos povos ao redor deles. Muito interessante mais uma vez este texto, e eu queria mais uma vez fazer uma pausa aqui e pedir a sua atenção. Às vezes nós passamos por cima de textos assim sem reparar na beleza que eles têm e nos princípios que eles têm para nós.
Primeiro o povo voltou da Babilónia, como nós já vimos, e eles encontraram grandes dificuldades na terra onde eles estavam agora. A cidade de Jerusalém já não era mais a mesma, o povo de Israel e o território de Israel já não era mais o mesmo. Eles encontraram uma cidade completamente devastada, destruída. Durante 70 anos ninguém construiu nada em Israel, em Jerusalém. As muralhas estavam queimadas, destruídas, os portões deitados abaixo, o templo não existia. E o povo, quando chega, reconstrói o altar nos seus próprios alicerces. Volta ao início da sua jornada. Aquilo que os tinha levado a se afastarem de Deus foi a idolatria. Foi o facto de não adorarem a Deus como Ele o merecia. E é necessário passarem 70 anos sobre este povo para que os seus descendentes regressem a Jerusalém e comecem da estaca zero. Talvez aqui haja uma lição para si. Talvez você e eu precisamos de regressar à estaca zero. Vivemos anos e anos e anos a tentar construir uma coisa que não funcionou. Vivemos anos e anos a tentar acertar numa coisa, mas nada construímos a não ser destruição à nossa volta, mágoa, dor, sofrimento. Precisamos voltar aos alicerces. Precisamos voltar a construir em cima daquilo que é o fundamento, que é Jesus Cristo. E só uma vez chegando a esses alicerces, só uma vez reconhecendo onde caímos e nos levantando nessa altura, é que podemos começar a construir alguma coisa saudável. O povo de Israel esteve na Babilónia 70 anos, mas quando chegaram a Jerusalém, eles regressaram aos alicerces do altar. Regressaram ao fundamento da sua fé. Regressaram àquilo que é basilar para construir os seus valores. Assim como nós necessitamos regressar àquilo que é fundamental para a nossa fé, para a nossa caminhada com Deus. Vemos aqui também que, apesar de eles estarem a adorar a Deus, não receberam logo a simpatia de todos aqueles que estavam ao seu redor. Não, antes pelo contrário. Houve opressão, perseguição, e eles estavam a fazer esse ato de adoração, mas estavam receosos daquilo que os outros iam fazer. Talvez está a acontecer consigo, talvez você na sua aldeia, na sua rua, no seu bairro, está a ser criticado porque ouve o som do livro, e eu sei que há pessoas que estão a ser criticadas por ouvir o som do livro. Então eu quero dizer, fique firme, como ficaram os israelitas. Vale a pena nós permanecermos naquilo que é correto. Vale a pena nós permanecermos na palavra de Deus. Ainda que os outros que estão ao nosso redor possam criticar, ainda que os outros ao nosso redor possam fazer pressão para nós abandonarmos os princípios corretos, vale a pena permanecer na palavra de Deus. Então eu desafio a si que me está a ouvir e que tem sofrido pressões para abandonar a palavra de Deus, não o faça, pois o caminho de Deus pode ser difícil, mas é o caminho que traz paz à sua alma e você tem experimentado isso na sua própria vida. Não desista daquilo que Deus está a fazer em si. Prossiga no alicerce que é Cristo. Independentemente daquilo que você tem recebido, da sua infância, da sua educação, vale a pena permanecer no alicerce que é Jesus. O texto da palavra de Deus prossegue e diz: celebraram também a festa dos tabernáculos de acordo com as instruções de Moisés, oferecendo ofertas queimadas especificamente para cada dia da festa. Também apresentaram os sacrifícios especiais requeridos para os sábados, para as celebrações de lua nova e para outras festas regulares anuais dedicadas ao Senhor. Ofereciam-se ainda ofertas voluntárias do povo. Vemos que o povo, apesar de ter grandes dificuldades, continuava com o coração inteiro a servir a Deus e a oferecer voluntariamente a Deus os seus recursos. E isto é belo ver isto acontecer. Quando um povo está realmente dedicado a Deus, ele percebe que todas as coisas que tem na mão pertencem ao Senhor. E por isso não lhes custa, de forma alguma, oferecer a Deus um sacrifício de louvor. E o verso 6 ainda diz: foi dia 15 de setembro que os sacerdotes começaram a sacrificar os holocaustos ao Senhor. Isso foi antes que se começasse a reconstrução do templo. É preciso notar isto, que começaram a adoração a Deus muito antes de terem o templo construído. E isto é importante também. É necessário nós entendermos que a nossa adoração a Deus é vital. Talvez você, onde vive, não tenha uma comunidade onde se possa congregar, mas eu quero dizer que você pode começar a adorar a Deus hoje mesmo. Pode começar a adorar a Deus agora mesmo que está a ouvir. Talvez utilizando até a música no final deste programa para
fazer dela um canto de louvor e adoração a Deus. Mesmo talvez ainda não tendo uma comunidade onde se congrega, mesmo não tendo uma igreja onde você possa frequentar, mas você pode começar a adoração, mesmo antes do templo estar reconstruído. E o verso 7 ainda prossegue. Contrataram depois pedreiros e carpinteiros, compraram madeira de cedro ao povo de Tiro e de Sidom e pagando-lhe com comida, vinho e azeite. A madeira era trazida das montanhas do Líbano e transportada pelo mar ao longo da costa mediterrânica até Jope. E isso de acordo com as concessões que lhes fez Ciro, o rei da Pérsia. Vemos mais uma vez que Ciro planeou todas as coisas. Não foi simplesmente um rei que decretou uma lei sem que a tivesse regulamentada, mas era uma lei que estava realmente regulamentada para que a liberdade religiosa daquela época fosse vivida integralmente. Infelizmente no nosso país nem sempre as coisas acontecem com esta celeridade que aqui encontramos. E nós sabemos que apesar de uma lei que foi aprovada em 2001, tem levado demasiados anos para que ela possa ser efetivamente implementada e para que a liberdade em nosso país, a liberdade religiosa, seja efetiva, para que todas as pessoas do nosso país, independentemente da sua confissão religiosa, possam ter direitos iguais de poder viver a sua fé de uma forma integral. Vemos que aqui o rei Ciro cuidou disso. Tomou a lei, mas também regulamentou a lei, dando orientações para que a construção do templo continuasse em bom andamento. E o verso 8 diz: as obras efetivas da reconstrução do templo iniciaram-se em junho do segundo ano da chegada dos retornados a Jerusalém. Os trabalhos foram realizados por todos os que tinham regressado sob a liderança de Zorobabel, filho de Saltiel, e de Jesua, filho de Josadac, e dos outros sacerdotes, seus companheiros, e dos levitas. Os levitas, a partir de idade de 20 anos, eram designados para supervisionar a obra. Vemos que aqui realmente os jovens estavam envolvidíssimos na reconstrução do templo. E eu creio sinceramente que é fundamental para uma sociedade ver os jovens envolvidos na adoração a Deus, na reconstrução da adoração a Deus, na reconstrução de um novo templo. E é muito animador verificar o despertar que a juventude no nosso país tem para as coisas de Deus. Eu próprio tenho experimentado isso na comunidade onde eu estou, mas também em várias comunidades no nosso país, onde verificamos os jovens desejosos de conhecer mais Deus e de se envolverem com as coisas de Deus. O verso 9 prossegue a dizer: a direção superior de todo o projeto foi entregue a Jesua, a Camdiel e a Enadat, mais aos seus filhos e parentes, todos eles levitas. Quanto aos trabalhos de reparação dos alicerces do templo acabaram, os sacerdotes vestiram os seus trajes sacerdotais e tocaram as trombetas. Os descendentes de Asaf vieram igualmente com os seus símbolos para louvarem ao Senhor, conforme as indicações do rei Davi. Repetiam com louvor e gratidão esse cântico: o Senhor é bom, e a sua misericórdia para com Israel dura para sempre. Todo o povo manifestou exuberantemente a sua grande alegria, louvando também o Senhor porque os alicerces do templo estavam reconstruídos. Vemos que realmente o povo tinha levado tempo a chegar a Jerusalém, mas agora estava animado com aquilo que Deus estava a operar no seu meio, e por isso louvavam a Deus. E o verso 12 deste capítulo 3 do livro de Esdras diz: muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes, homens idosos que se lembravam ainda do belo templo de Salomão, choravam de comoção. Isto enquanto outros continuavam expressando jubilosamente os seus sentimentos. Dessa forma, se misturavam as duas manifestações da emoção do povo, de tal forma que se podiam ouvir a grande distância. Vemos aqui realmente esta situação, uma geração que tinha vivido momentos grandiosos, mas que se tinha afastado de Deus e agora estava de alguma forma triste por causa da situação que estavam a viver. Ao mesmo tempo, aqueles que eram mais jovens estavam alegres por aquilo que Deus estava a iniciar no meio da nação. E esta situação muitas vezes ocorre. Pessoas saudosistas que querem voltar ao passado, mas mesmo assim não se apercebem que os erros que cometeram os conduziram a um desastre espiritual. E é necessário muitas vezes realmente aparecer estas novas gerações, gerações capazes de se alegrarem com o pouco que Deus lhes concede, gerações que são capazes de viver uma vida santa, uma vida que agrada realmente a Deus.
Gerações que colocam a adoração ao Deus vivo e verdadeiro em primeiro lugar e que são capazes e estão dispostos a sacrifícios para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. E é necessário que realmente possamos apreciar aquilo que Deus nos tem dado, aquilo que Deus nos tem concedido no nosso meio. Que Deus nos ajude realmente a vivenciar essas experiências e a ficar entusiasmado com aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. Talvez aqueles que são mais velhos, aqueles que já têm experiências diferentes na sua vida, devem tomar cuidado para que as suas emoções não voltem a um saudosismo desnecessário e realmente essas emoções não levem jovens a desanimar pelo caminho. Antes, pelo contrário, aqueles que realmente são mais velhos e já têm uma experiência diferente de vida, deverão ser eles a entusiasmar aqueles que estão com mais energia, aqueles que estão mais entusiasmados, serem eles mesmos a encorajá-los a avançarem um pouco mais e a perceber que a relação com Deus tem de ser vivida de uma forma santa, de uma forma pura, e o nome de Deus deve ser glorificado em todas as circunstâncias da vida. Deveríamos, cada um de nós, nos alegrarmos porque a misericórdia de Deus dura para sempre e porque a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.